Olá a todos que acompanham o nosso canal. Nosso tema de hoje vai ser sobre as leis excepcionais, as leis temporárias, o princípio da ultratividade e o tempo do crime. Mas antes de começar a aula, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, compartilhassem, curtissem, impulsionassem o canal para cada vez mais os estudantes e os operadores do direito pudessem nos dar a sua colaboração e participar ativamente desse projeto. Pois bem, são duas matérias que são exigidas em concurso e que ficam esquecidas quando os alunos estudam para concurso, mas que a gente vai dar uma passada bem rápida sobre elas para extrair os conceitos básicos de cada um. A lei temporária e a lei excepcional, elas estão previstas no artigo 3º do Código Penal, que dispõe da seguinte maneira: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as suas circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Pois bem, como o próprio nome diz, essas duas leis são criadas para situações excepcionalíssimas e de ordem temporária. Como nós podemos definir? A lei excepcional é aquela que foi criada pelo legislador para vigorar em situações de calamidade, de guerra, em situações excepcionais que fogem do nosso cotidiano, fora dos padrões da normalidade. Já a lei temporária é aquela lei que tem o seu nascimento e tem o seu término já previsto dentro dela própria. Ela tem um tempo certo para deixar de vigorar, ao contrário das normas penais que vigoram por tempo indeterminado. A primeira característica dessas leis é a sua autorrevogabilidade. Elas não precisam de outras leis para serem revogadas. Por quê? Porque elas têm um período de duração determinado ou enquanto durar o estado de calamidade ou de guerra, ou situações como estado de sítio, estado de emergência, etc. Mas o principal fenômeno dessa lei é o princípio da ultratividade. O que é esse princípio da ultratividade? Os fatos que foram cometidos dentro da sua vigência, mesmo depois da extinção da lei, eles continuam a vigorar. Ou seja, se o agente, por exemplo, pratica um delito dentro do prazo da lei excepcional e posteriormente essa lei vem a deixar de vigorar, ele não vai poder alegar abolir-se crimes. Por quê? Porque somente nessas duas leis, as leis temporárias e as leis excepcionais, é que nós temos esse fenômeno da ultratividade. Então, em linhas gerais, as leis temporárias, elas têm um prazo certo de vigência. As leis excepcionais são criadas para vigorar sobre determinadas situações urgentes e de emergência, como calamidades públicas, guerras e etc. E essas leis gozam do fenômeno da ultratividade. O segundo tema é um tema um pouco mais tranquilo, né? Porque nós vamos tratar a respeito do tempo do crime. É o artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que seja outro o momento do resultado. Nós temos
dentro do tempo do crime, algumas teorias. A primeira é a teoria da atividade, que é a teoria adotada pelo Código Penal. Eu vou me permitir citar o professor Vicente Greco Filho, que diz que a teoria da atividade é o momento da conduta, comissiva ou omissiva, será, portanto, um marco inicial, assim como para todo tipo de raciocínio que se queira fazer em sede de extratividade da lei penal, bem como nas situações onde não houver sucessão de leis no tempo. Dica para concurso, Código Penal adota a teoria da atividade. Teoria do resultado vincula o tempo ao crime, e uma teoria mista, que aqui junta a teoria do resultado, né, com a teoria da atividade. É importante nós lembrarmos de alguns conceitos também sobre crimes. O primeiro deles é o crime permanente. O que é o crime permanente? É aquele crime que se prolonga no tempo. Ou seja, o crime de sequestro, de cárcere privado, né? Ou seja, nós temos uma situação de um sequestro onde um dos agentes ele tem 17 anos de idade e pratica o sequestro. Como o sequestro é um crime permanente e somente vai terminar ou se exaurir com a libertação da vítima, vamos supor que durante esse período ele complete os 18 anos de idade e depois dele completar os 18 anos de idade, a vítima é colocada em liberdade. Ele vai ser punido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente ou ele vai ser punido pelo Código Penal. Como é um crime permanente, ele vai ser punido pelo Código Penal. Vamos pegar outro exemplo de concurso também. O sujeito tem 17 anos de idade e efetua disparos de armas de fogo numa pessoa às 23 horas e 57 minutos e essa pessoa vem a falecer a 1h da manhã do dia que ele completa 18 anos de idade. Responderia ele como menor ou responderia ele como maior? Como vimos, adota-se a teoria da atividade. Ele efetuou os disparos quando ele era menor, portanto, ele responderia como menor por ato infracional, sujeito às medidas socioeducativas, né? E ao processo junto à vara da infância e da juventude. E muitos alunos, né, têm dúvidas a respeito de como se distinguir crime permanente de crime habitual e de crime continuado. Crime permanente é aquele que se prolonga no tempo. É uma só conduta. O exemplo é o sequestro e o cárcere privado. Já o crime habitual é aquele crime que o agente faz da sua vida, né? Faz do crime o seu modus vivendi, como, por exemplo, manter casa de prostituição, o exercício ilegal da medicina ou da odontologia. E, por fim, nós temos o crime continuado, que é aquele crime do artigo 71 do Código Penal do concurso de crimes que abordaremos mais à frente, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica várias condutas durante as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução. É aquela teoria em que eu pego o crime mais grave e acrescento o percentual do artigo 71, né? E entre os crimes deve haver o período máximo de 30 dias. No mesmo lugar seria a mesma cidade, né? E o que é mais importante, os crimes da mesma espécie. Aqui chamo a atenção dos senhores que crimes da mesma espécie não são os crimes iguais,
são crimes que atingem sempre o mesmo bem jurídico: patrimônio, vida, administração pública. Então eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno resumo. E lembrando, lei excepcional, lei temporária gozam do princípio da ultratividade. Nós temos 3 teorias a respeito, do tempo do crime, que seria a teoria da atividade, do resultado e a mista. O Código Penal adota a teoria da atividade. A exceção à regra é o crime chamado de crime permanente. E eu espero que vocês tenham aí apreciado esse breve resumo desses 2 artigos do Código Penal. Um grande abraço para vocês e volto amanhã com outro vídeo sobre temas do direito penal e do processo penal para concursos ou para a vida cotidiana do advogado. Fiquem com Deus e que Ele os abençoe e os proteja.